E a gente começou. Espera notificar nos lugares, né? Vai notificar. A gente vai falar hoje dos negócios da que tá Aham. rolando. Ah, que rolou, né? Mas não é. O que rolou é menos importante do padrão que se estabelece. Mas a gente tá transmitindo. Desculpa, a gente já tá transmitindo. E. Uhum. Tá, desculpa. Nós estamos transmitindo. Neste momento, sem problema, você acha. Ah, Deixa eu pegar aqui o negócio. Pegar o link, mandar lá nos lugares. Lives. Copiar link. Deixa eu mandar no. Eu nem sei onde tem que pra mandar. tá aparecendo. Hum. Aham. Olá, gente. Olá, Matt. Olá, gente. A gente tá aqui pra falar sobre. Cadê? A gente tá aqui pra falar sobre elementos da cultura nerd brasileira. Tô aqui com a Volta. Querida, querida Volta. Oi. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui pra falar disso. Houve um elemento que aconteceu recentemente do Jovem Nerd. Eles postaram um vídeo sobre existem crianças trans. Eles postaram esse vídeo. E na verdade quem postou foi o Caneca de Mamicas. Isso já é um outro problema, mas e eles postaram isso e começou um alvoroço na internet porque nossa, como assim criança trans? Sim, existem crianças trans, gente. Tipo, só coupe. Tipo, o que você quer que eu fale? Tipo, existem crianças trans. Vocês querem? Como assim não existe? Tipo, como assim? Sabe? O que vocês estão arrumando? Se apresenta aí, volta pro pessoal. Bom, pessoal, eu sou a Volta, eu, né, quem tá na colmeia me conhece, e basicamente sou uma mulher trans, eu faço conteúdo sobre, né, sobre jogos, sobre política, né, sobre a luta trans, luta LGBTQIA+, e basicamente, né, eu conheço a Flávia, ela é minha amiga aqui né, ela tá sempre na colmeia, me ajudando muito, e é isso, né, tipo, essa história é bem complicada, né, essa presunção que os conservadores têm que pessoas trans são, né, inerentemente associados ao sexualizado, ao, sabe, a gente só quer viver, né, tipo... Sim, e tipo. E como é que eu. E como é que eu vou falar disso? Como é que nós vamos aproximar disso? O Caneca de Mamicas lançou um podcast e, francamente, sabe a sensação que eu tive? Que só tinha gente cis lá. Porque só tinha gente cis lá. Só tinha gente cis falando sobre temas trans. Primeiro problema, ninguém não chamou uma pessoa, não chamou uma pessoa trans. Não chamou um filho da puta. Não chamou uma pessoa. Não chamou o filho do. Não chamou o filho do Zagal. Não chamou ninguém. Só- eram só pessoas cis falando sobre pessoas trans como um objeto de admiração. E por mais bem pesquisado que foi, porque também não foi terrível. Teve, vamos ser totalmente justos, teve coisas boas lá, eles deram boas informações de como as coisas funcionam e tudo mais. Porém, não me chacoalha essa informação, essa sensação de que era uma coisa, tipo, realmente muito estranha. Que era uma coisa realmente muito, tipo, uma pessoa cis falando sobre temas trans e, tipo, falando como se a pessoa tivesse a propriedade desse tema, não. Tinha uma pessoa trans e falando várias coisas muito medicalistas lá também, do tipo, não, você precisa passar por várias semanas de tratamento antes de começar a transição. Tipo, não é bem assim, sabe? E sim, ninguém tá dando hormônio pra criança. Ninguém dá hormônio pra criança. Ninguém tá fazendo isso. Isso é verdade, mas isso também não justifica, tipo, uma aproximação cisnormativa da coisa. Sabe? Uma aproximação cisnormativa da coisa. E, inclusive, uma aproximação que utiliza muito o conceito de disforia. Aquela coisa, você tem que ter disforia, você tem que ter brincado de boneca, sei lá. É uma aproximação que, por mais que não seja a intenção deles, ao meu ver, causa algumas coisas problemáticas. Mas foi bom, no geral. No geral foi bom. Foi ok, vamos colocar assim. Foi ok no geral.
E tudo bem. Isso é ok, tudo bem, você não precisa saber de tudo, tá tudo bem. Só que a gente tem que falar aquilo, né, gente? Quem aqui conhece o Jovem Nerd? Há algum tempo. Aquele. Aquele site. Uhum. Quem aqui que conhece o Jovem Nerd há algum tempo? Conhecendo Pois é. o Jovem Nerd há algum tempo. Você conhece, Walter? O Matt falou há bastante tempo. Sim, claro, né? Eles são tipo. Eles são enormes, né? Assim, e, infelizmente o histórico deles não é tão bom, né? Por toda a história do Jovem Nerd, mas eu acho que foi positivo, sabe? Foi. Em geral foi positivo, mas é isso. Muitos conceitos bem medicalistas, né? E tipo. O que me incomodou muito é assim. Porra, não podia ter uma pessoa trans, sabe? Tipo, uma unidade de pessoa trans, sei lá, né? Tipo, Como é que vão falar de pessoas trans sem uma pessoa trans, né? sabe? Uma pessoa que tem essa experiência de vida e tal, Uhum. sabe? Tem tudo isso. E a gente tem que falar o que é o Jovem Nerd. Muita gente não conhece o Jovem Nerd hoje em dia porque ele é tipo um fenômeno das antigas, mas o Jovem Nerd é um influencer digital antes de influencer digital. Antes de Felipe Neto, antes de PC Siqueira, antes de Cauê Moura, antes de qualquer um que você conheça na internet hoje em dia. Eu não sei quem que tá mais assim no auge hoje em dia, se é o esqueci, eu não acompanho youtuber desse tipo. Mas antes de qualquer coisa, antes do Cauê Moura, PC Siqueira, antes de qualquer pessoa que você conheça da internet hoje em dia, tinha o Jovem Nerd. O Jovem Nerd era o que tinha. O Nerdcast era o maior podcast do Brasil. Hoje em dia é o Flow, mas na época era o maior podcast do Brasil. Tipo, era um negócio, gente, que pra época era praticamente um monopólio. Era real, praticamente um monopólio físico. E que tudo mesmo era baseado no. Tipo, tudo mesmo era baseado no Jovem Nerd. No Nerdcast. Um momento. Pode falar, Walter, eu preciso. Alguém me chamou aqui um momento, já venho. Tudo bem, então, o Jovem Nerd é gigante, ele é histórico, ele é muito importante na história dessa cultura nerd de internet. Só que aquilo, né, cultura nerd de internet tem muito desse problema que é, sabe, o ponto de vista cis hétero, principalmente branco, que é muito presente nesse tipo de ambiente, né, infelizmente. Isso tem mudado bastante, isso foi um progresso, né, de anos e tal, e também, né, mudanças no cenário político, mas assim, não dá pra divorciar isso, sabe? E eles fazem assim, né? Foi muito bom, eu acho, o fato de entrar nesse debate. Infelizmente, né, essa questão das crianças trans é a última, a mais nova batalha dessa guerra cultural, né, que eles chamam, essa tentativa da extrema-direita de impedir o nosso progresso, nosso avanço e nossa libertação, sabe? Mesmo que seja uma libertação dentro do capitalismo, sabe? Mas pelo menos uma igualdade entre a comunidade LGBTQIA+, e todos esses grupos oprimidos. E, né, tipo, é um medo, é uma luta. E ultimamente tem usado essa questão do pânico moral das crianças trans, né, pra abordar muito né, esse novo ataque dos fascistas, dos reacionários. Então, o que né, mais todo mundo concorda, né? Vamos proteger as crianças, sabe? E então, eles, né, impõem essa ideia de que, sabe, de que existia um plano, sabe, que a gente quer converter as crianças, né? Tipo, o foda é o seguinte, sabe? Se você fala com qualquer pessoa trans, é muito óbvio que a gente só quer viver a nossa vida, a gente só quer ser normal, fazer compra, ir no mercado e viver o dia a dia, sabe? Algumas pessoas querem casar, outras querem, entendeu? Voltei, gente. Foda, tipo. Voltei, gente. Oi, Flávio, eu tava tratando essa questão toda aqui com o pessoal aqui Uhum. da live.
Sim, sim. E tem toda uma questão também que tem o Jovem Nerd, que ele sempre foi muito reacionário, né? Isso, isso todo mundo que assiste ele pode ver. E assim, o que que acontece nesse caso? O que que você pode falar nesse caso? O... A questão do Jovem Nerd é que ele tá tentando lavar a imagem dele, através de tokenismo. Por que que um tema tão importante quanto esse não tá no Nerdcast, mas tá no Caneca de Mamicas, que é um podcast terciário deles. Eles têm tipo 5 podcasts. Eles mal fazem Sim. propaganda deles, do Caneca de Mamicas. Por que que tá no Caneca de Mamicas? Não tá no Nerdcast, que é o principal. É um tema importante. Por que que o Jovem Nerd não tá falando disso? Também. Porque não tem uma pessoa trans. Sim, pois é. E assim, a gente tem que falar disso porque a relação do Jovem Nerd, as relações do Jovem Nerd nesse caso, são que a gente vai ver aqui. Eu vou clicar aqui no negócio, peraí. Eu vou clicar aqui no negócio, peraí, cadê Edu? Eu tô aqui com o negócio. O que aconteceu? Eles publicaram isso. O Afonso Solano, ex-membro do Jovem Nerd, eu acho, mas ele ainda se diz membro do Jovem Nerd. Eu não sei qual é a relação deles, parece estranho. Pessoas mal intencionadas espalhando Tá. mentiras sobre mim. Não tenho, nunca tive absolutamente nada contra adultos trans. Justamente o oposto. Como amigo e colega de trabalho atesta. Porra. Lanço tem amigos trans, cara. Sim, tem. Tem até um amigo, né? Tem até amigo que É é. foda. Que é isso? A postagem É, é, começou a brincar. é muito clichê. É muito É tipo, é clichê. muito clichê, sabe? Tipo, eu não sou racista, tenho o meu melhor amigo é negro, sabe? Aquela história. Sim. Tipo, a pessoa não refletiu por, né, um minuto no que ela Sim. tava postando, sabe? E É, tipo. essa me irrita demais essa perspectiva que eles passam de que, assim, é o cerne da transfobia, né? A ideia de que a gente não é tipo, sabe, que a gente decidiu, que a gente escolheu que isso é uma, sabe, uma questão opcional, sabe? Que eu podia ser outra coisa, eu escolhi, sabe, assim, essa ideia, sabe? Nascer Uhum. trans, ser trans. E tipo, né, aí que entra essa ideia toda de defender tudo bem, adultos, eu não ligo se adultos querem viver esse jeito estranho, esse modo de vida, né, degenerado, sabe? Tipo, mas crianças não, sabe? Não. Tipo, é o cerne dessa questão toda, é isso, no fundo, sabe? Eles não reconhecem a nossa existência como um elemento da diversidade humana. Eles simplesmente veem a gente como, sabe, Uhum. pessoas estranhas exercendo a liberdade estranha delas, sabe? Sim, eu digo É. mais. É irrelevante se a gente escolhe ou não. Sim. É irrelevante. Uhum. Tipo, mas. Tipo, gente, quem que é esse povo pra meter o bedelho? Tipo, não, sério, quem que é esse povo pra meter o bedelho? Quem que é Afonso Solano pra meter o bedelho? Escritor de livro merda? Esse cara é escritor de livro merda. Desculpa, Afonso Solano, seu livro é merda. Uhum. Seu livro é muito ruim. Mil desculpas, realmente. Minha opinião, humilde opinião. Seus livros são muito ruins, cara. São muito ruins. Minha humilde opinião. Mas, É, assim, sim. pessoas trans, crianças trans existem. E eu queria fazer alguns pontos assim. Aqui, tem um cara que postou esses cortes aqui. Vamos ouvir aqui rapidinho. Teve esse corte. E, tipo, o Caneca de Mamicas, ele fala umas coisas meio estranhas. Tipo, Iam operar a coluna dele e não precisava. Então, assim, aí você vai invalidar todas as pessoas que. eles. Você vê que, assim, ó, você vê que o pessoal da Caneca de Mamicas, elas estão tentando. Mas o que me irrita aqui é que só tem mulheres cis e, pelo que eu entendi, só mulheres majoritariamente brancas. Só mulher cis e branca. Você não pode falar da experiência trans, especialmente na infância, sem abranger a negritude, sem abranger as questões raciais também. Você não pode só fingir que, tipo, sabe, tem uma branquitude muito grande no Jovem Nerd. Sempre teve.
Sempre teve. Uma branquitude muito grande no Jovem Nerd. Uhum. Sim, né? Não só do Jovem Nerd, como toda essa cultura de internet, essa cultura, né, de nerd, como eles falam, né, geek. Infelizmente é um ambiente muito dominado por esse discurso cis heteronormativo e principalmente branco, né? É foda isso, porque, sabe, eles não colocam uma pessoa trans no debate sobre pessoas trans, eles não colocam uma pessoa de cor, uma pessoa, sabe, neurodivergente, eles não colocam nenhuma outra forma de diversidade, é só pessoas cis hétero e, né, presumo eu que brancas todas, Sim. sabe? E é um podcast secundário, assim, sabe? Tipo, não é um podcast principal, sabe? E é foda. E com isso a gente chega naquela. E com isso a gente chega naquela questão de que, tipo, a situação do Jovem Nerd é antiga. Agora vamos entrar no sujo. Eu diria que o Jovem Nerd é um dos responsáveis principais pelo reacionarismo no meio nerd no Brasil. Porque, como eu disse, ele era o influencer digital. Ele era. E eles sempre foram extremamente responsáveis. E eu falo, extremamente responsáveis com as informações que eles passavam, com como eles passavam. Se você pegar o primeiro Nerdcast de RPG que eles participam, é transfobia em cima de transfobia. Se você pegar um dos podcasts mais antigos, é transfobia em cima de transfobia, é racismo em cima de racismo, é umas coisas, é sinistro. Assim, ó, eu tenho até medo de passar esse trecho aqui desse podcast, porque é trigger warning puro. Esse podcast aqui é literalmente, aqui que o cara postou, é literalmente transfobia. É só transfobia, não tem nada. É só tipo, eu te juro, esse trecho é 1 minuto é 2 minutos de transfobia sem parar. É 2 minutos de transfobia sem parar, sabe? É 2 minutos direto, sabe? E não é como se em 2010 não tivesse um ativismo trans. Não é como se em 2010 não tivesse um movimento trans, gente. 2010 já tinha. Já tinha forte. Não é uma coisa assim que surgiu ontem, não surgiu em 2020. O ativismo trans, o movimento trans não surgiu em 2020, gente. Não é como se essas coisas tivessem aparecido ontem. Isso aqui, 2010 já tinha movimento trans, ativismo trans. Já tinha. Inclusive, esses podcasts recebiam reclamações, mas eles ignoravam. E eles continuavam, sabe? E a saúde das crianças trans é essencial a gente entender como é que essa aproximação é perigosa, inclusive, para eles. Cláudia Celeste estava viva em 2010, sim. É tipo assim, aquela época, a gente teve o começo dessa ascensão do fascismo, sabe? Da forma como a gente conhece hoje, desse fascismo, dessa nova roupagem moderna, né? Que a gente pode citar o Trump, o Bolsonaro, o Orbán, todas essas figuras mundialmente que tem muito a ver com esse momento histórico que foi o começo dos anos 2010, em que você tinha muito, assim, antifeminismo na internet, o YouTube era dominado, não que seja necessariamente muito melhor, mas ele era dominado por discurso antifeminista, anti-esquerda, aí começou esses vídeos, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele Ben Shapiro e tal. Então você vê tudo, assim, como isso tudo surgiu, assim, foi fomentado e foi germinado na internet e muito com influência de, né, pessoas como Jovem Nerd, sabe? Canais, né, grupos, organizações como Jovem Nerd. Então, tipo, é foda, sabe? É foda porque você sabe a contribuição que certos influencers, certas pessoas tiveram na época, sabe? E hoje eles podem ter mudado de ideia e podem ter posições diferentes, mas assim, qual que é o seu comprometimento real com a luta? Você tá só se aproveitando que a nova controvérsia do momento é crianças trans, sabe? Se aproveitando disso pra, né, colocar um vídeo e conseguir views, etc. Ou você realmente tem alguma preocupação, sabe, como ser humano, em ajudar todo mundo a ter uma vida digna e ter a sua, sabe, seus direitos respeitados, sabe? E outra, eu concordo sim, pessoas podem mudar de ideia. Pessoas mudam de ideia o tempo todo. Só que a gente não tá falando de uma pessoa anônima, de um cara no Twitter. A gente tá falando do Jovem Nerd.
E mudanças de ideias tem que vir com responsabilidade. Tem que vir com a responsabilidade do que se falou antes. E tem que vir com a retratação do que se falou antes. Existe uma responsabilidade a ser obtida por causa que o Jovem Nerd, ele não era uma pessoa no Twitter que mudou de ideia depois de um tempo, não. Ele era o Jovem Nerd. Ele é o Jovem Nerd. Ele, mesmo hoje, mesmo com a perda muito da influência dele, com os novos youtubers, com os novos influencers, com o novo pessoal, ele ainda é o Jovem Nerd. Ele ainda é muito influente, ele ainda tá muito na frente. E ele não fez retratação sobre esses comentários. Não teve retratação. E não é uma retratação no Twitter. Não, não é uma retratação no Twitter. É um tipo de retratação que você tem que fazer no seu podcast central. Porque não é um erro, gente. Não foi um erro que aconteceu uma vez. Foi um erro que aconteceu. Não foi um erro, foi um preconceito que foi repetido diversas vezes em vários episódios. Não é uma coisa que você pode fazer um tweet e falar desculpa aí, galera, foi mal. Sabe? Não é uma coisa que você pode falar, tipo, ou foi mal aí, povão, desculpa aí, vacilei. Não, não é assim. Você tem que ter uma retratação, você tem que ter um meio de, tipo, se demonstrar que você realmente mudou. E pra você demonstrar que você realmente mudou, você precisa fazer uma retratação clara, colocar o seu posicionamento real. Cadê o posicionamento do Jovem Nerd? Depois de tudo que ele fez, depois de todos esses anos de reacionarismo, transfobia, homofobia direto, cadê? Cadê essa retratação, gente? E assim, Afonso Solano, quer queira, quer não, ele foi colocado pra cima por causa do Jovem Nerd. E tem outras coisas que o Jovem Nerd também fazia, que ele promovia, e sem nem pensar. Por exemplo, ele ficava promovendo coisa do Astacheran. O Astacheran é uma teoria de conspiração nazista. Sabe? Ele ficava promovendo isso sem nem pensar, sem nem pesquisar. Uhum. Pois é. E assim, Afonso Solano, cara, tipo, vai se fuder na boa, velho. Vai se fuder muito. Vai se fuder muito, tipo, sério, porque, porra, quem que é Afonso Solano na fila do pão? Desculpa, quem que é Afonso Solano na fila do pão? Tipo, quem que. E assim, aqui o pessoal tá caindo, e sai o chorume da internet também atrás, veio um monte de gente defender, atacar, tipo, atacar ele ou defender ele. Geralmente quem tava defendendo ele era o chorume da internet. Mas eu acho assim que é importante a gente falar sobre questões trans na infância. O que você acha, Volta? Justo, claro, é um assunto importante. Assim, muita gente tem uma mitologia muito grande, tá? É mito, tá? De que para você ser trans, você tem que ter coisa na infância, você tem que ter descoberto coisa na infância, você tem que brincar de boneca, gostar de vestir de garota. Tem que ter isso. E é um mito. E tipo, e mesmo no Caneca de Mamicas, a menina cita, ela fala o pronome neutro uma hora, mas ela não fala de pessoas não binárias. Ela não fala disso. Ela só fala de binarismo. Tipo, e mesmo aqui, a gente tem que falar que, tipo, não, você não precisa. Você pode ter tido uma infância até normativa e se descobrir trans. Você pode ter. Porque você não precisa de nada para ser trans. Tudo que você precisa para ser trans é se identificar como tal. É isso. E na infância, principalmente, esses sinais não são os mesmos para todo mundo, porque cada pessoa é diferente e cada pessoa vai aparecer diferente, cada pessoa vai fundamentar-se diferente, cada pessoa vai se mover diferente, cada pessoa tem uma questão diferente. Mas a gente também tem que entender uma coisa. Se descobrir trans é difícil, é um processo longo e tá tudo bem. Mas um processo que precisa de uma coisa que a gente não aplica na infância, a linguagem. O linguajar. Se eu tivesse o linguajar do que é ser trans há 10 anos atrás, eu saberia o que eu era. Tipo, ter a linguagem. Eu não tinha essa linguagem. Eu não sabia. Eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que era uma possibilidade. Tipo. Sim, eu também. O que eu ouvia sobre pessoas trans, da minha, né, crescendo, uma família bem transfóbica, era aquele estereótipo, né? Estereótipo de que mulheres trans são
Principalmente, né, a ideia de que todas as mulheres trans são homens gays, que, né, usavam todos aqueles termos horríveis, e associação com prostituição, sabe? Então, por exemplo, eu, né, que sou uma pessoa, uma mulher sáfica, com uma orientação mais para feminina, era impossível eu me ver como uma mulher trans, porque na minha cabeça, na época, existia uma conexão muito forte entre, né, uma pessoa ser gay e uma pessoa ser trans. E isso é um produto dessa transfobia, desse pensamento absurdo, cis heteronormativo, que era presente na época, era presente na minha própria vida, na minha própria família. Então, tipo, eu meio que. Eu não sabia que eu poderia ter essa possibilidade. Eu tinha disforia, eu queria viver com uma mulher, eu queria ser uma mulher. Eu me lamentava de não ser uma mulher, mas eu não imaginava que era possível, que eu poderia ser trans. Né? Inclusive, hoje é uma coisa que muita gente não sabe, que, né, você pode ser trans e pode ser, né, hétero, gay, né, bi, pan, sáfica, sexual, etc. Tipo, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, sabe? Mas é complicado, porque como a gente vai se identificar com algo quando a gente não tem, a gente não recebe uma explicação e uma percepção real do que esse algo é, sabe? Quando a minha perspectiva sobre pessoas trans é completamente errada, sabe? Como foi por muitos anos da minha vida, sabe? E demorou pra eu descobrir que, não, porra, eu sou uma mulher trans. E eu, sabe, eu não se enquadrar nesse estereótipo de, eu precisava estar usando vestido com 6 anos, e eu precisava querer namorar com meninos, e, sabe, tipo, isso não tem, sabe, nenhuma ligação com o que é ser uma pessoa, sabe, uma mulher, o que é ser uma pessoa trans, sabe? É foda. Sim, e é uma ideia binarista de tipo, você precisa fazer isso. E existem pessoas fora do binário. Existem muitas formas de você estar fora do binário. Você pode estar fora do binário e ir pro feminino. Você está fora do binário e ir pro masculino. Você pode estar no meio. Ou você pode estar além. Você pode estar além também. Não precisa se prender ao feminino e ao masculino. Sabe? Você pode estar além do feminino e do masculino. Sabe? Por exemplo, eu lembro de um relato, por exemplo, que tinha uma mulher, que o pessoal ia assim, e tinha uma mulher trans, não binária também, que ela tinha uma barba grossa, barba grande, e ela tinha um vestido e tudo, tipo, ou seja, ela se apresentava de uma maneira não normativa, que não é normativa pelos padrões atuais, mas era uma maneira bem bonita até, tipo, bem bonita, nesse sentido. Sim, bem bonita. E a gente tem que entender que a normatividade nos prende nisso. E vamos falar agora do que é ser uma criança trans. Se você não tem o linguajar, e isso é o que faltou nesse Caneca de Mamica, e também falta no Nerdcast, falta em todo lugar. O linguajar, saber o que é ser trans. Se você não tem, você se sente... Eu ficava perdida. Eu não sabia que eu tava sentindo, por que eu tava sentindo, como eu tava sentindo. Eu só sabia que tinha alguma coisa errada. Era só isso. Eu só sentia que tinha alguma coisa errada. E que eu não sabia o que era, como era, por que era. E aí Aí você chega na vida adulta e você tem contato com isso e você fala, pode ser isso? Pode ser isso, mas será que é isso? Porque eu nunca tive os sinais quando eu era criança. Eu nunca, sabe? Eu nunca tive, sei lá, eu nunca fui, sei lá, eu não brincava de boneca. Eu gostava de hominho de ação, mas, sabe, por que. Aí você se pergunta, por que uma garota cis não pode gostar de bonequinho de ação também? Por que. Pois é, pois é. E começa a se levar nesse caminho as relações de tipo. O pessoal fala que crianças trans não existem. Crianças trans existem. E elas são reais. Porque ninguém nasce trans aos 18 anos. Ninguém chega, tipo, ninguém vai rolê. E isso eles falam no Caneca de Mamica. Ninguém nasce trans aos 18 anos. Realmente, eles falam isso. Só que existe uma falha muito grande deles, que elas falam ali no podcast. Sim.
que é o... Mesmo que você não nasça trans aos 18, você também tem a questão de que... Por que que você ainda binariza os gostos? Por que que você ainda binariza o mulher e o homem? Por que que você apenas não apresenta? E muitas pessoas não vão apresentar, porque existe família conservadora, existe tudo isso, existe tudo isso. É só uma Não, é engraçado isso. Aham, fala. Desculpa. Falar assim, é engraçado essa ideia de que, assim, hoje a gente tem um pouco dessa... Tá se tornando mais comum essa perspectiva, né, que, por exemplo, uma mulher não precisa necessariamente só usar vestido e, tipo, um homem não precisa gostar de futebol, sabe? Hoje a gente tá começando a ter uma perspectiva na sociedade que isso é normal, é padrão, isso é comum, sabe? Mas quando a gente fala de pessoas trans, a gente, digo, a sociedade em geral, a nossa sociedade atual, a gente pensa que, assim, as pessoas trans têm que se enquadrar no estereótipo de gênero de uma forma super, sabe, encaixadinha, sabe? Então, por exemplo, uma criança trans tem que querer brincar de boneca, sabe? Ela não pode querer brincar de Max Steel, sabe? Tem que brincar de Barbie. E, tipo, eu brinquei com os dois, tá ligado? E eu gostava dos bonequinhos Max Steel, eu gostava de brincar de Lego. Eu gosto de GTA, inclusive nas minhas lives eu tenho jogado GTA. Então, tipo, sabe? Ao mesmo tempo eu gosto de rosa, não gosto de futebol. Então, sabe? Eu sou menos mulher porque... Entendeu? É tipo um absurdo essa ideia, sabe? Claro que, assim, a forma como a euforia de gênero, ela se expressa numa mulher, por exemplo, ou numa pessoa não binária, ou num homem, né, trans, ela indica muito, assim, o que a pessoa, a forma, o gênero da pessoa. Mas, tipo, não existe nada que diga que mulheres precisam, por lei, ter cabelo longo e homens têm que ter cabelo curto, sabe? Ou então que, tipo, entende? Esses estereótipos de gênero, tipo, ridículos, né? Sim. E a gente fala disso nos nossos... Eu falo disso, por exemplo, nos meus negócios de... nas minhas lives sobre teoria queer, mas a questão que eu quero apresentar aqui é... O Jovem Nerd, ele é responsável por muito do reacionarismo e transfobia de tudo isso no meio nerd. O meio nerd é extremamente hostil pra gente. Ele é extremamente hostil. Hostil demais. Hostil ao ponto de você não poder jogar CS, sabe? Sem esse rolê. Hostil ao ponto de você não poder fazer nada. Hostil demais. É muito hostil esse meio. E eles são responsáveis por isso. Eles são responsáveis por isso. Em alguma parte eles são. Eles não se... E tipo, o que eu quero dizer é... Não vamos deixar esse pessoal lavar a reputação deles com tokenismo. Não é uma coisa que eu gostaria de ver esse pessoal que foi responsável por tudo isso lavar a reputação deles sem mais nem menos. Sabe? Mas a gente mudou de ideia. Mudou de ideia. E o que mais você tá fazendo? Não é só mudar de ideia. A gente tá falando de coisa material. A gente tá falando de coisa material. Não é só mudar de ideia. Não é só falar, eu acho que agora eu sou diferente. Tá, mas eles tiveram um impacto material, físico no mundo negativo para as pessoas trans. Então, o que você vai fazer? Sim. O que vocês vão fazer além disso? É aquilo, sabe? Eu fiquei muito com a impressão, Flari, que... Por que foi abordado o tema pessoas trans, crianças trans? Porque é a última controvérsia do momento, sabe? Assim, eu fiquei com essa sensação na língua, sabe? Assim, essa sensação, essa vibe. Entende? Se fosse importante, eles teriam, por exemplo, no mínimo, né? Lidado e discutido os erros do passado. Ou pelo menos, sei lá, sabe? Tentado dar um protagonismo maior no debate e para pessoas trans e, tipo, colocado essa discussão num podcast mais importante. Claro, não tô falando que o podcast lá é irrelevante, mas assim, qual foi o objetivo desse debate ser introduzido num podcast do Jovem Nerd? Foi, vamos surfar na nova controvérsia da política. Inclusive, estava tendo uma CPI aqui em São Paulo, na Alesp, sobre, né, crianças trans. Então, tipo,
O objetivo era discutir isso ou era tipo, né, vamos dar uma voz para pessoas trans, vamos mostrar a realidade das pessoas trans, que são pessoas normais, que querem pagar o boleto e ir para casa depois do trabalho, ao invés de ficar, sabe, tentando conseguir like, view com a controvérsia do momento. Sim. E pra finalizar, acho que a gente já falou, eu acho que a gente já falou o que precisava ser falado. Você quer falar mais alguma coisa, Walter? Tipo, nesse meio? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, não, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que assim, é muito fácil as pessoas se colocarem numa posição de aliado hoje em dia, quando a pessoa fez tantos erros no passado e ajudou a criar essa atmosfera política de intolerância que se tornou comum no governo Bolsonaro e pelo, né, pelo bolsonarismo e por esses grupos. E aí a pessoa vai e tipo. Não sei, é uma lógica capitalista, né? E o problema no fundo é esse, sabe? O Jovem Nerd é um projeto capitalista para conseguir dinheiro, sabe? E eles usam essas controvérsias, essas questões, esses debates, né? Como eu tava falando antes mais cedo, né? Essa guerra cultural, entre aspas, né? Pra, sabe, conseguir likes, conseguir patrocínios, conseguir, sabe, carreira. Isso irrita, sabe? Eu não sei. Me deixa uma sensação meio zoada, sabe? Mas eu acho que é só isso mesmo. Sim, sim. E, bom, é isso, pessoal. Tipo, no fim das contas, eu vou acreditar que o Jovem Nerd tá mudado realmente quando ele realmente tiver uma ação concreta. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigada por estar aqui, Walter. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui. Eu adorei. Espero que a Flávia me chame outras vezes. E, bom, pessoal, é isso, né? Vão visitar a Colmeia e, tipo, né? Dê uma olhada aqui no meu. Dê um follow aqui em mim no Twitch também. Sofia Voltarini. Faltou um I ali aqui na transmissão. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Falta um I, Voltarini. Deixa eu ver. Ah, sim. Isso, é uma palavra. É um nome meio chato, porque é tipo. Vem do francês, sabe? E tipo, o francês é uma língua muito chata de escrever. Mas é isso, pessoal. Obrigada. E obrigada, Flari. E Imagina. é isso. Beijinho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E